Hoje, Hebreus capítulo 6, os versículos de 9 a 12, é o texto para a nossa meditação e estudo nesta manhã. Hebreus capítulo 6, versos de 9 a 12. Diz assim: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram as promessas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta manhã, pelo privilégio de estarmos juntos aqui na Tua casa. Mais uma vez nós Te agradecemos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra lida, e agora suplicamos ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito, a direção dEle mesmo, para que possamos aprender com a Tua palavra e que todos os alertas, todos os encorajamentos que ela nos traz, sejam, ó Deus, aproveitados por cada um de nós. Que isso, ó Deus, produza frutos na vida de cada um e também na vida da nossa igreja. Pedimos isso ao Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus, certos de que o Senhor já nos atendeu. Amém. Muito bem. Voltando rapidamente ao nosso contexto, Hebreus, lembra, foi escrito por um autor que nós não sabemos o nome, anônimo para nós, mas nós sabemos muitas coisas sobre ele. Sabemos que era um pregador do primeiro século, da segunda metade do primeiro século, alguém muito eficaz na pregação e na argumentação, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, porque ele usa demais o Antigo Testamento em todos os textos, então provavelmente era um judeu mesmo, e um judeu muito estudioso, e argumentava com os crentes judeus, para quem essa carta foi escrita, e possivelmente alguém que tinha uma intensa formação também na língua grega, porque ele usa as citações do Antigo Testamento de acordo com aquilo que está traduzido na Septuaginta. As citações dele, elas não batem com as citações que são feitas direto do hebraico, que acontece, por exemplo, lá no livro, nos Evangelhos, ou no livro de Atos, e em outras cartas, por exemplo, como as do apóstolo Paulo, que cita o Antigo Testamento, citando como ele está na língua hebraica. O autor da carta aos Hebreus, ele faz citações usando a Septuaginta, a tradução da Septuaginta. E isso nos dá a informação de que ele era também alguém como Paulo, que tinha sido formado pelas escolas romanas, talvez até alguém que tivesse a cidadania romana, mas é importante sabermos isso, porque esse homem falava com muita proeminência, mas falava para judeus, mas falava também para gentios, para não-judeus, por causa da sua capacidade literária, acadêmica, e isso fica estampado no texto. Nós não sabemos quem era, mas sabemos que era alguém que tinha muita proeminência no falar e que era um grande pregador. Alguns suspeitam que fosse Paulo, outros suspeitam que era realmente algum outro discípulo dos apóstolos. Há uma forte corrente que defende que seja uma mulher que escreveu esse texto e que deixou o texto anônimo exatamente para não sofrer nenhum tipo de sanção por ser uma mulher, ok? Mas para nós o importante é o conteúdo do texto. E essa informação de que quem escreveu sabia muito bem usar o Antigo Testamento, que vai usar o tempo inteiro. A carta foi escrita para cristãos que tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo. E exatamente por isso, a carta lida o tempo inteiro com um encorajamento desses cristãos para que eles não voltassem para o judaísmo.
porque esta era a grande pressão da época, que esses cristãos voltassem ao judaísmo. Por causa disso, eles estavam sendo perseguidos. Por causa disso, muitos tinham se tornado mártires. Na mesma proporção também, muitos se tornaram apóstatas. Estiveram no meio do Evangelho, estiveram na igreja de Cristo, mas abandonaram e voltaram para o judaísmo. E então o autor escreve esta carta para mostrar que isso era um retrocesso. Voltar para o judaísmo era um retrocesso. Por quê? Porque Cristo é superior, Cristo é melhor do que tudo aquilo que é oferecido no judaísmo. Aliás, no judaísmo, essas coisas, o conteúdo do judaísmo apontava para Cristo. Mas agora que Cristo veio, a pregação apostólica, a pregação do Evangelho, ela é superior à pregação do judaísmo. Embora esta pregação use todo o conteúdo do Antigo Testamento, mas agora chegou aquele para quem todo o Antigo Testamento apontava. Deixar de seguir a Cristo, deixar de seguir a mensagem do Evangelho era um absurdo, porque você estava inclusive descumprindo todo o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento prepara você para receber Cristo. E quando você se nega a receber Cristo e prefere ficar com o Antigo Testamento, você está trocando o alvo pelo caminho percorrido até o alvo. E era exatamente esta a argumentação do autor desta carta, mostrar para aqueles irmãos judeus que se converter ao judaísmo, ao cristianismo, como eles tinham se convertido, era aquilo que se esperava realmente de todos. E então voltar atrás era o equívoco. Aquilo que eles estavam pressionados a fazer era um erro. Eles deveriam perseverar, ainda que isso custasse caro para eles, ainda que isso fosse extremamente dificultoso naquela época, eles deveriam perseverar. Esses movimentos, eles acontecem na igreja desde quando a igreja foi fundada, desde a época dos apóstolos. Não em relação ao judaísmo, mas em relação a denominações que elas acabam se desviando da verdade. A própria reforma protestante é um grande exemplo disso. A igreja católica, que foi a primeira igreja do cristianismo, a primeira grande igreja do cristianismo, ela ao longo de 11 séculos, ela se desviou da verdade. Ela fechou a Bíblia e ela ela deixou-se orientar por tradições e abandonou a verdade. Em muitas épocas, estas tradições foram criando dogmas que passaram a dirigir a igreja. A palavra foi tirada da mão das pessoas, as pessoas foram consideradas inaptas para ler as Escrituras e aprender o conhecimento delas. Quando surge o movimento reformado, a reforma protestante no século XVI e XVII, quando surge a reforma, há um movimento em que muitos abandonam aquela religião, aquela igreja, e vêm para a fé protestante, se tornam cristãos protestantes. E para aqueles que enfrentaram isso, sempre houve a tentação de achar que poderiam ter tomado um caminho errado. E então alguns retrocedem, alguns voltam. Aqui no Brasil, quando os grandes evangelistas do final do século XIX começaram a pregar, início do século XX, eles enfrentaram isso em todas as cidades, inclusive na nossa. Quando chegaram com a mensagem do Evangelho, muitos se converteram do catolicismo para o protestantismo, mas no meio do caminho alguns são tentados a voltar. Não só tentados a voltar, como alguns são tentados a uma coisa pior do que voltar, que é tentar acomodar as duas coisas. Juntar as duas coisas como se as duas realmente fossem boas. Essa sempre foi uma tentação para o cristão. E então, a carta aos Hebreus, ela é um tratado sobre o porquê que você não pode abandonar o evangelho, o cristianismo e retroceder a religiões que são orientadas por, entre outras coisas, tradições humanas. Não deve ser assim. Tudo que te traz para mais perto do texto das Escrituras é melhor do que aquilo que te leva para mais perto das tradições. Por isso que, quando nós professamos a fé em Cristo Jesus, quando nós nos tornamos membros da igreja, nós somos questionados aqui publicamente se nós consideramos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática.
Porque a fé apostólica, a fé reformada, protestante, é uma fé que admite que a verdade está nas Escrituras. E as Escrituras devem ter a última palavra em todas as questões da nossa vida. Pois bem, este é o ponto para nós da carta toda. A carta é um tratado do porquê você não deve voltar atrás, o encorajamento para que você siga na fé dos apóstolos, na fé anunciada no Evangelho, no Novo Testamento, e que foi pré-anunciada em todo o Antigo Testamento. Aqueles cristãos judeus estavam com um problemão nas mãos. Muitos deles perderam suas famílias, perderam seus bens, alguns estavam sendo perseguidos, inclusive de forma violenta, e nesta caminhada, alguns se esmeravam ainda mais em servir ao Senhor e outros esmoreciam. E alguns desses que esmoreciam apostatavam. E o que nós estamos estudando nesses últimos dias é exatamente este capítulo 5 e este capítulo 6, que vai nos ensinar como é que eu devo testar a minha fé. Quais os cuidados que eu devo ter com a minha vida para que eu não me torne um desses apóstatas. Por quê? Na semana passada nós estudamos isso. Porque apostatar desta fé é algo sem volta. Não tem como voltar. E o autor diz, olha, esses que apostataram é impossível reconciliá-los. Porque quando eles abandonam a fé, eles estão crucificando Cristo de novo. Por quê? Porque eles estão entrando num caminho que necessitaria que novamente um Redentor viesse para salvá-los. E isso não vai acontecer. Portanto, é impossível reconciliar aqueles que se apostatam, aqueles que voltam atrás. E é exatamente nesse contexto que ele continua aqui no versículo 9. O versículo 9, de 9 a 12, tratam de uma pergunta que é muito comum. E eu tenho certeza que todos vocês já fizeram um dia. E a pergunta é, inclusive, uma das frases que os evangelistas, inclusive os evangelistas leigos, e isso significa todos nós, temos o hábito de falar quando nós queremos evangelizar alguém. Nós perguntamos, olha, você sabe para onde você vai depois que você morrer? Você tem certeza da sua salvação? Até nós temos um modelo de evangelismo chamado evangelismo explosivo, que começa com essa pergunta. Olha, se você morresse hoje e você chegasse na presença de Deus e Deus te perguntasse o seguinte, aliás, se você morresse hoje, para onde você iria? Céu ou inferno? E aí todo mundo responde, céu. E aí você pergunta, ok, se você vai para o céu, você chega lá no céu e se encontra com Deus. E Deus pergunta para você, por que eu deveria deixar você entrar aqui? Qual a resposta você daria? O que te dá a segurança de que você é um salvo? De onde vem a sua certeza? Esta é a pergunta que tem torturado a mente de muitos cristãos em todas as igrejas, ano após ano. Como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Eu tenho certeza que todos vocês já pensaram nisso, nós pensamos nisso, e nós quando vamos evangelizar, se você não está pensando nisso, quando vamos evangelizar, às vezes nós adotamos essa abordagem. Não sei se ela é a melhor possível, mas sempre nós chegamos nessa frase. Olha, você tem certeza que você é um salvo? Pois bem, o texto de hoje, de 9 a 12, é um texto que nos ensina como ter certeza da salvação. Então é esse o nosso assunto nesta manhã. Como eu posso ter certeza da minha salvação? Como eu posso ter certeza da salvação? É interessante porque se nós lembrarmos então e fizermos uma recapitulação do capítulo 6, nós vamos ver que ele inicia falando que alguns cristãos estavam tão imaturos que eles estavam tentando relançar os fundamentos elementares da fé. Eles estavam tentando se salvar quando na realidade Cristo já tinha os salvado. Eles estavam tentando lançar obras que os justificassem quando Cristo já os justificou. Ou seja, há cristãos que cultivam uma vida tão infantil nos caminhos da fé que eles nem sequer conseguem manter a certeza daquilo que é fundamental. A salvação por meio de Cristo Jesus, salvação graciosa que nos é dada mediante a fé em Cristo Jesus, a justificação pela fé, a obra da santificação. E uma vez que ele fala sobre isso, ele vai dizer, olha, existem realmente pessoas dentro da igreja.
pessoas que não são regeneradas. E o resultado é que essas pessoas ficam lá na igreja durante um tempo, elas provam do dom celestial, elas experimentam a iluminação do Espírito Santo, porque elas ouvem pregações que estão sendo explicadas pela iluminação do Espírito Santo de Deus, elas participam dos poderes vindouros, elas experimentam da mesma esperança que está no coração dos cristãos, elas desfrutam das alegrias que estão no coração. Contudo, chega um dia que elas viram as costas para tudo isso e vão embora. E aí ele diz, quem faz isso, realmente é impossível reconciliá-los. Essas pessoas que apostatam da fé, na realidade, elas nunca foram da fé, elas nunca foram regeneradas de verdade. E então, o grande dilema para você que está na igreja é que se você tem essa fé infantil, que fica constantemente tentando relançar os fundamentos elementares da fé, que é a questão da redenção, a questão da justificação, a questão da santificação, pode ser que você seja um desses, que ficam desfrutando dos dons celestiais, da graça do Senhor, dos poderes vindouros, mas realmente não é convertido. O problema é que quem é assim, mais cedo ou mais tarde, sai. E então, nesse contexto, o autor vai e se dirige para aqueles irmãos, dizendo assim, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos de que as coisas são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. O que ele está dizendo é o seguinte, existe esse tipo de gente dentro da igreja, imaturos, e em que inclusive não são nem convertidos, mas quanto a vocês eu estou persuadido, eu estou contente, porque eu sei que quanto a vocês eu posso esperar coisas melhores, aquelas relacionadas a gente salva. Vocês são amados e vocês não são esses que apostatam. Mas eu disse essas coisas para vocês, por quê? Porque é importante que vocês considerem essas coisas. Então, o que ele estava dizendo em outras palavras é, eu sei quanto a vocês que vocês não são desses que apostatam da fé. Mas eu preciso dizer isso para vocês, para que vocês fiquem alertas, para que vocês se testem, para que vocês considerem a vida de vocês, porque é um grande risco eu deixar a minha vida ir passando, as coisas irem acontecendo, a minha fé ir amornando, e lá na frente eu descobri que eu sou um desses. E então, vejam só, os reformadores, eles insistiam em doutrinas que são elementares para a fé cristã. Lutero, Calvino, John Knox, que é o fundador da nossa igreja, eles insistiam que no coração de um convertido existe a fé salvadora. E a fé salvadora dá a convicção de que eu sou salvo, ela me concede a certeza da salvação. O problema é que tanto os reformadores como qualquer um de nós sabiam que na nossa vida nós passamos por fases em que nós ficamos em meio às dificuldades, desanimados, desencorajados, ficamos, parece que num momento mais frio na nossa fé. E então, eles mesmos tratam em seus livros, como por exemplo Calvino faz nas Institutas da Fé Cristã, e tantos outros reformadores fazem, que apesar de um eleito ter a fé salvadora em seu coração, ele passa por momentos em que a sua certeza da salvação, ela difere de nível. Às vezes você tem um nível baixo de certeza, às vezes um nível maior, e às vezes uma convicção muito forte disso, mas isso depende muito de qual a realidade que você está passando. E é exatamente por isso que o autor desta carta aos Hebreus, ele vai lançar este assunto, para que nós consideremos isso. É importante que eu leve esse assunto a sério. Porque eu devo prever, na minha caminhada como cristão, eu devo prever que um dia eu posso passar por um momento tão duro, debaixo de muitas provações, debaixo de muitas tentações, que a minha certeza de salvação pode ser abalada. E quando chegar neste momento, como é que eu vou poder ter certeza da salvação? Como é que eu vou poder ter certeza que eu sou um desses? É exatamente para isso que o autor da carta aos Hebreus escreveu para nós estes 4 versículos, para que eu soubesse como ter certeza. Bom, uma coisa que nós sabemos que é fato da vida de todos aqueles cristãos lá, neste primeiro século, especialmente os judeus, é que eles estavam passando um momento difícil. E como eu acabei de dizer, em momentos difíceis,
o nosso nível de certeza, ele diminui. Diminui porque nós imaginamos coisas da seguinte maneira: bom, se eu fosse um eleito, eu não ia passar por essas coisas. Por que eu estou passando por isso se eu sou um salvo? Se eu realmente sou salvo, por que eu caí numa tentação? Se eu realmente sou um salvo de Deus, se eu tenho a certeza da salvação, por que eu me deixei atingir por aquela fofoca, por aquela calúnia? Ou por que eu fiz alguma coisa para realmente merecer ser disciplinado? E então, estes acontecimentos, perseguições, tentações, declínios na fé, tropeços, nos fazem repensar esta certeza. E então, neste momento, eu preciso saber como eu faço para ter certeza. E aqueles cristãos lá estavam passando por isso. Eles estavam sendo perseguidos, alguns perdiam seus bens, eles estavam desanimados, desencorajados, alguns estavam apostatando da fé e com certeza chamando outros a fazer a mesma coisa. Então o autor da carta aos Hebreus diz: olha, existe crente infantil que não cresceu, no meio desses crentes infantis existem apóstatas, mas não é o caso de vocês. Então ele começa falando sobre a certeza que ele tem que aqueles irmãos não são. Ele está dando uma segurança para aqueles irmãos, e isso é muito interessante. É interessante porque quando existe algum nível de segurança no nosso coração, nós permanecemos mais firmes, nós conseguimos render mais. Quando existe certeza de salvação no nosso coração, nós nos tornamos mais produtivos. Eu estava lendo uma estatística sobre a construção de uma ponte norte-americana chamada Golden Gate. Você vê quase todos os filmes americanos, aparece aquela ponte de ferro vermelha, muito bonita, e esta Golden Gate foi construída há uns 70 anos atrás, mais ou menos. Quando ela foi construída, não havia nenhuma dessas leis de uso de EPI, que é o material de segurança para que a pessoa não sofra um acidente de trabalho. Então, a construção dela durou cerca de 2 décadas, mas na primeira década, na primeira fase da construção, morreu muita gente lá. Os primeiros 3 anos de construção, morreram 30 pessoas na construção da Golden Gate. Por causa disso, os sindicatos todos pararam e não forneciam funcionários mais, e eles obrigaram a construtora, o Estado, a que ele adotasse medidas de segurança. E uma das medidas que foram adotadas foi colocar uma grande rede por baixo daquelas partes altas da ponte que estavam sendo parafusadas e construídas. E aí o que eles notaram foi o seguinte, que depois de alguns anos, a média de acidentes caiu quase que a zero. E quando o sujeito escapava lá de cima, ele caía na rede e não acontecia nada mais grave com ele. Então, os acidentes acabaram, mas esse não foi o único benefício. O benefício foi que eles passaram a render 25% a mais do que eles rendiam quando eles estavam trabalhando sem a segurança. E aí, daí por diante, se concluiu o quê? Que quando você dá toda a segurança para que um trabalhador que está num ambiente perigoso trabalhe seguro de que nada vai acontecer com ele, ele rende mais, ele trabalha melhor. E então isso vale não só para o trabalho, mas isso vale para tudo. Para nós na igreja, para a nossa caminhada de fé, quando eu tenho segurança da minha salvação, eu produzo mais frutos. Eu rendo mais no reino de Deus. Eu produzo mais no reino de Deus. Então era importante para o autor da carta aos Hebreus, por isso que ele está demorando tanto tempo nesse capítulo 6, estendendo tanto o assunto, fazer com que os seus leitores, os seus ouvintes, tivessem convicção, certeza da sua salvação. Porque um crente que tem certeza da salvação, ele produz mais. Ele trabalha melhor, ele dá mais frutos. E é exatamente esse o primeiro ponto que ele quer apresentar. O versículo 9 é uma declaração do autor da segurança que ele tinha quanto aos seus leitores, de que eles eram salvos. E então ele está falando sobre isso. Versículo 9, vamos ler mais uma vez, isso é muito importante. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Ele está fazendo aqui um grande contraste entre estes e aqueles que estavam apostatando, entre estes e os que ele descreve do versículo 4 ao versículo 8. Ele está dizendo, irmãos, vocês que estão aí na igreja, vocês que pertencem a essa igreja, vocês que estão sofrendo perseguição, eu tenho certeza, eu estou persuadido quanto a vocês, que vocês
têm as coisas que são melhores quanto à salvação, ou seja, que vocês são de fato. É interessante alguns pontos aqui para nós. Primeiro, esta palavra persuadido. Essa palavra persuadido é interessante, que literalmente significa voltar atrás. Voltar atrás. Significa que ele estava, à primeira vista, quando ele olhou para aquela igreja na dispersão dos hebreus, ele desconfiou que aquele pessoal ali não fosse crente de verdade. Eram judeus tentando ser cristãos, mas não tinham conseguido. Então significa que a primeira impressão que ele teve daqueles hebreus é que eles não eram. Mas quando ele usa esse termo persuadido, ele está dizendo, mas eu voltei atrás. Agora eu estou olhando para vocês e a minha conclusão é que vocês realmente são. Tanto é que a primeira vez e a única vez que vai aparecer nesta carta a palavra amados. Esse tipo de tratamento, que é um tratamento bem pessoal e bem íntimo, ele não aparece em nenhum outro texto da carta aos Hebreus. É só aqui. E isso não é por um acaso. Vocês são realmente amados de Deus. Vocês fazem parte da família da fé. Vocês são irmãos de fato, irmãos de sangue, irmãos de coração, irmãos de fé. Amados. Amados de Deus e amados da igreja de Cristo Jesus. Então ele está dando esta ênfase para mostrar que ele realmente agora está seguro quanto à fé daqueles irmãos. E está dizendo para aqueles irmãos, olha, sintam-se seguros, porque realmente essas coisas que eu acabei de dizer, de 4 a 8, elas não dizem respeito a vocês. No que diz respeito a vocês, eu sei de coisas melhores, que são aquelas pertencentes à salvação. Mas era importante dizer para vocês essas coisas. Esse contraste, mostrar para vocês, isso é importante, porque vocês precisam perceber que vocês são diferentes. E é exatamente por serem diferentes que o comportamento que nós esperamos de vocês seja outro. Eu espero de vocês coisas melhores, aquelas que são próprias de alguém salvo. E aí, por que ele tem essa certeza? É esta a pergunta que nos surge. O que levou aquele autor, este autor da carta aos Hebreus, olhar para aquela igreja e ficar persuadido, chamá-los de amados de Deus e dizer que em relação a eles existem coisas melhores, aquelas que são próprias de gente que é realmente salva. O que o levou a ter certeza da salvação daqueles irmãos? É o que vai ser apresentado nos versículos 10, 11 e 12. E nós vamos ver a partir de agora. Um exemplo interessante para nos ajudar a compreender como ele chegou a essa conclusão é o exemplo de uma árvore, por exemplo. Quando você olha uma árvore, você não pode ter certeza a respeito da seiva que está correndo no interior dela, porque nós não temos como ver. Nós sabemos que o que garante a vida de uma árvore é a seiva no interior dela, é o sangue, é a vida de uma árvore. E como é que eu sei que está correndo seiva dentro de uma árvore? Não tem outro jeito de saber a não ser que eu espere que ela produza algum fruto, porque aonde há seiva também há fruto. Símbolo de vida. Vida produz mais vida. E então o que nós vamos ver de agora para frente é exatamente o autor enxergando que a seiva, que a vida, que a salvação naquela igreja, a partir do que aquela igreja está fazendo, a partir do que ela está realizando. O assunto, obviamente, não é salvação por obras, mas é o contrário. Está dizendo, olha, as obras, elas notificam que aquilo, ou que aquele que está produzindo essas obras é alguém salvo. Na quarta-feira eu falei um pouquinho sobre isso aqui, para quem estava no estudo, e nós falamos sobre essas questões, e lendo o texto de Gênesis, especialmente sobre o dilúvio, Gênesis falando sobre Noé, a construção da arca, e nós estamos falando um pouquinho sobre essas questões relacionadas a produzir frutos, relacionadas ao caminho da fé, como que uma pessoa expressa que ela realmente tem fé, como ela demonstra isso de forma prática. Nós reconhecemos a fé de forma prática através dos frutos. É pelos frutos que nós conhecemos quem uma pessoa é, não é o contrário. Não é praticar boas obras para ganhar a salvação. E aí eu citei o texto lá de Efésios, capítulo 2, que fala que o Senhor nos predestinou e nos salvou, nos chamou da morte para a vida, para que nós andássemos em boas obras que o próprio Deus preparou de antemão para que nós
vivêssemos nelas. Quem produz boas obras? Quem produz boas obras não é a denominação tal, a religião tal, o fulano de tal, tal. Quem produz boas obras são os eleitos de Deus. Ninguém mais pode fazer boas obras. Ah, pastor, mas olha, conheço uma igreja e uma religião que o povo faz muitas boas obras. Não, eles fazem muitas obras, não as boas obras bíblicas, que as boas obras bíblicas, elas só podem ser produzidas por um coração regenerado. Só podem ser fruto de uma árvore que realmente tem vida. A Bíblia diz que todos os homens no seu estado de pecado estão mortos nos seus delitos e pecados. Não tem como produzir frutos. Produzem alguma coisa, mas não são os frutos esperados pela palavra de Deus. Não são as boas obras de acordo com a palavra de Deus. E até ainda falei enfaticamente sobre isso, que a gente tem que parar de ficar jogando confete, por exemplo, em espíritas ou no espiritismo, como sendo gente que faz boas obras. Não são boas obras. Não são boas obras. É moeda de troca, porque dentro da fé deles, eles acreditam que quanto mais coisas eles fizerem aqui, coisas entre aspas boas, melhores eles retornarão, segundo eles, na próxima encarnação. Então não tem nada de boas obras, isso é moeda, isso é poupança, isso é aplicação. Não tem boas obras nisso não. Então não fique querendo atacar a igreja de Cristo, dizendo que a igreja de Cristo não faz. Por quê? Porque o espírita faz, porque o espírita não está fazendo a mesma coisa que a Bíblia diz. O espírita está fazendo uma troca, e ele está absolutamente fora do contexto do cristianismo. Não há salvação por obras, por melhores que aos olhos humanos ela pareça. Pior ainda, nesse contexto não há ninguém fazendo por salvação, estão fazendo para aprimoramento pessoal. E então eu não posso usar isso para comparar com o cristianismo, como algumas pessoas, volta e meia, ouçam esse tipo de comparação. Olha, nós somos cristãos, não fazemos, os espíritos vão fazer. Mas eles não têm nada a ver de cristão. Eles podem fazer 20 mil vezes mais do que a gente faz. Não tem valor algum diante de Deus, porque a salvação não é por obras. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Você pode pegar a melhor pessoa do mundo, ela não vai entrar no céu porque ela ganhou o título de melhor pessoa do mundo. O reino dos céus pertence àqueles que creem em Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o que o autor da carta aos Hebreus está fazendo aqui não é um tratado, que fique bem claro, não é um tratado da salvação por obras. O que ele está fazendo aqui é mostrando que o grande diagnóstico, o grande sintoma de uma vida que foi salva por Cristo Jesus, de alguém que realmente é eleito de Deus, separado de Deus, chamado por Deus, regenerado por Deus, justificado por Deus, salvo por Cristo Jesus, a grande marca, o sintoma que essa pessoa manifesta é a produção de frutos. Se não tiver frutos, aí você tem que voltar lá para o texto do capítulo 6, do versículo 1 até o 8 e ver o que está acontecendo com você. É infantilidade cristã, é apostasia, o que está acontecendo com você? Mas o ponto é que aqueles que são, eles mostram. Vejam só, o versículo 11, ou o versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. O que ele viu nesses cristãos? Primeiramente, ele viu trabalho, ele viu ação, ele viu envolvimento. O que o fez ter certeza de que aquela comunidade era uma comunidade de gente salva, de gente transformada, regenerada? Não foi a adoração, não foram as boas pregações, não foram as boas músicas, não foram as reuniões exuberantes e jubilosas deles, não foi nada disso. O que o fez ter certeza de que aquele povo ali era um povo regenerado, transformado, salvo, ao ponto dele afirmar a salvação deles, como ele faz aqui, e isso é algo extremamente difícil para um pastor, para um líder, afirmar a salvação do seu rebanho completamente. Você precisa conhecer muito bem esse rebanho, e ele aqui está fazendo isso. Eu sei quanto a vocês, que vocês são das coisas melhores da salvação. E por que eu sei disso? Olha, eu sei porque vocês trabalham. Vocês trabalham. Vocês são como aquela árvore que eu não consigo ver a seiva fluindo dentro dela, mas quando eu olho para os seus galhos eu vejo que existem muitos frutos.
E então eu tenho certeza de que esta árvore está viva. Quando eu olho para vocês, eu sei que vocês são salvos, são eleitos de Deus. Por quê? Porque quando eu olho para as mãos de vocês, elas estão cheias de fruto. Então a primeira resposta do como eu posso ter certeza da salvação é exatamente através da produção de frutos. Trabalho no reino de Deus é fruto. Cristianismo que se desenvolve tão somente de ir na igreja, sugar como uma esponja graça e bênçãos espirituais, mas não apresenta nenhum tipo de comprometimento, de trabalho, de serviço, é um cristianismo igual esse que está descrito do versículo 1 até o versículo 8. E ou pode ser uma grande infantilidade de alguém que ainda vai crescer, ou pode ser a marca que nunca foi de fato, apenas está vivendo ali próximo à igreja, sugando vitalidade de Cristo, mas não é. Então, trabalho é algo fundamental na vida de um cristão, porque ele confirma a sua fé, ele tem segurança, ele tem certeza da sua fé, mediante o trabalho, o envolvimento. E, infelizmente, nós estamos surfando numa onda que é uma onda do mundo. A nossa sociedade do século 21, ela se acostumou a terceirizar tudo. Especialmente aqui no Brasil, quando nós tivemos algum avanço econômico, nessas últimas 2 décadas, nós nos demos o luxo de terceirizar muita coisa. E isso acabou acontecendo dentro da igreja. O problema é que terceirizar o nosso trabalho de cristão pode ser uma facilidade para que eu não tenha tanto trabalho, não tenha uma agenda tão sufocante, não tenha tanto tempo envolvido com as coisas da igreja, mas por outro lado, isso vai me deixar em conflito mais cedo ou mais tarde. Porque mais cedo ou mais tarde, eu vou viver um daqueles momentos que eu citei há pouco aqui de declínio espiritual. E quando chegar nessa hora, eu vou precisar de provas da minha salvação para que eu consiga continuar firme. E as provas vêm através do trabalho, mas eu não tenho mais trabalho. Eu terceirizei tudo, eu deixei tudo para outros fazer. E aí, como é que eu confirmo isso? Então o trabalho é fundamental na vida de um cristão. Igreja, membros da igreja, aqueles que são convertidos a Cristo Jesus, trabalham pelo reino de Deus, o tempo inteiro. Alguns trabalham de uma forma mais pública, outros trabalham nos bastidores, outros trabalham envolvidos com uma área que parece uma área mais simples, como por exemplo o arrumar, arranjar, limpar uma igreja. Outros trabalham evangelizando, mas todos trabalham. Quando não há trabalho, alguma coisa muito errada está acontecendo na vida de um cristão. Ah, mas pastor, o senhor não sabe o quanto eu trabalho muito. Para quem você trabalha? E se eu trabalho muito para juntar coisas para mim mesmo, isso não é esse trabalho que conta. É o trabalho que eu faço no reino de Deus. E olha só, esse trabalho ele vem junto com uma outra coisa. Veja só, ele diz no versículo 10: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos. Como é que eu evidencio amor por Deus? Eu evidencio o amor por Deus não escrevendo uma poesia linda e declarando esta poesia aqui na igreja. Eu evidencio o amor meu por Deus não é compondo uma bela música e cantando esta música, ou compondo um belo sermão e fazendo esse sermão. Eu demonstro o meu amor por Deus, o meu amor genuíno por Deus, amando e servindo os meus irmãos, servindo os santos, como ele coloca aqui. Sabe por que eu fui persuadido quanto à fé de vocês? Porque eu vi o trabalho de vocês e porque eu senti o amor de vocês. É assim que eu vim a ter certeza sobre o fato de vocês serem realmente salvos. Trabalho e amor de vocês. E aí novamente nós temos um confronto muito forte com a nossa vida. Tem muita gente e nós temos a facilidade de entrar por essa veia, de declararmos de forma eloquente nosso amor por Deus de forma verbal, mas na hora de demonstrar isso de forma prática,
eu não consigo. Na hora de demonstrar isso de forma prática, nós somos péssimos. Nós somos uns cavalos dentro de casa. Me perdoe a terminologia, mas nós somos uns cavalos dentro de casa. Gritamos, brigamos, só faltamos partir para a violência física dentro de casa com as pessoas que estão mais próximas de nós. Esposo, esposa, filho, filha, pai, mãe. Os de fora é pior, porque os de fora você não é um cavalo, porque você tem que manter as aparências, mas isso é falso. Porque por dentro você está com vontade de dar um tapa na orelha do sujeito. Meu querido. O problema é que a falsidade ela não produz nenhum tipo de obra palpável, ela só produz verborragia. Então você é capaz de chegar para um cara e falar, eu te amo, olha, irmão querido, você é um cara muito legal, muito bacana. Mas se precisar que você se mova um passo, 1 metro para fazer alguma coisa para essa pessoa, esqueça. E aí você vê que na realidade é apenas conversa fiada. E então, no final das contas, o que é isso? Isso aí descredencia as frases de amor por Deus. Descredencia a nossa declaração de amor, a nossa composição eloquente, o nosso culto eloquente, esfuziante de alegria diante de Deus. Descredencia, por quê? Que amor é esse? Que existe na música, existe na poesia, mas não existe na prática. Na prática, a gente não tem amizade fora das 4 paredes, a gente não acompanha a vida uns dos outros fora das 4 paredes, a gente não troca coisas fora das 4 paredes, a gente não compartilha nada, a gente simplesmente se encontra aqui. Vejam só, se o autor da carta aos Hebreus estivesse vivendo entre nós aqui, será que ele escreveria o versículo 9? Essa é a pergunta que nós devemos fazer nesta manhã. Se o autor da carta aos Hebreus estivesse convivendo conosco, com o pastor, com os presbíteros, os diáconos, os líderes das sociedades internas, cada um dos membros da igreja, será que ele escreveria a nosso respeito o que ele escreveu no verso 9? Bom, para aqueles irmãos lá ele escreveu. Ele disse, olha, eu sei que quanto a vocês, vocês são das coisas melhores da salvação. Por quê? Porque, e aí ele vai falar de Deus, que Deus não vai esquecer isso, mas o importante é que ele fale as primeiras coisas que ele está falando, que aquele povo tinha trabalho e aquele povo tinha amor, e este amor por Deus era evidenciado através do serviço aos santos. Muito bem. A primeira verdade que ele quer dizer sobre como ter certeza da salvação é exatamente isso. E a certeza da salvação vem mediante o trabalho, vem mediante o amor. Esta demonstração, ela é fundamental para que eu tenha convicção da minha salvação. Então a aplicação para nós aqui nessa primeira parte é a seguinte: eu preciso fazer uma avaliação séria da minha vida em termos de trabalho. Quanto eu tenho trabalhado pelo reino de Deus? O quanto eu tenho servido aos santos? Servir aos santos significa servir uns aos outros. Servir aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. É assim que eu sei, é assim que eu posso ter certeza da minha salvação. Guardem sempre isso, não é um caminho para conquistar a salvação. Muito pelo contrário, é o caminho de quem foi conquistado para a salvação, é o caminho do trabalho e do amor na igreja e no reino de Deus. Ok? Segunda parte, o segundo argumento que ele vai colocar para nós, tem a ver com o fato de que estes irmãos podem ter segurança. Podem ter segurança por quê? Porque agora ele não vai olhar mais para os homens, ele vai olhar para Deus. Deus, ele não é injusto e nem sofre de amnésia. Assim, olha, eu sei da salvação de vocês, por quê? Porque Deus não é injusto. E porque Deus não esquece de nada. E então isso que vocês têm feito, que obviamente é resultado de um coração regenerado, não vai ser esquecido por Deus, ainda que você passe por um momento de declínio. E então ele está dizendo, olha, para você ter certeza da salvação, você precisa não só de trabalho e amor, mas você precisa também lembrar sempre que Deus não esquece de você. Não esquece da fé que Ele mesmo deu a você. E Deus, Ele não é injusto. Não é injusto. Ele não vai fazer isso. Vejam só,
nós somos justificados por Cristo Jesus. Ainda que as minhas obras nunca foram e não são boas, no que diz respeito ao teor de justiça delas, por isso que nós precisamos que Cristo nos justifique diante de Deus. Uma vez que somos justificados diante de Deus por Cristo Jesus, tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus para o Senhor conta. Não conta para a salvação, porque para a salvação são as obras de Cristo, é aquilo que Cristo já fez. Mas tudo que eu faço agora conta para quê? Conta para galardão, conta para ser reconhecido, conta para que Deus me sustente, porque agora diante de Deus são as obras de alguém justo. Eu fui justificado por Deus. Então cada coisinha que eu faço no reino de Deus, desde varrer uma igreja, recepcionar uma pessoa quando ela está chegando, levar uma cesta para alguém, orar com alguém, abraçar alguém que está desanimado, triste, chorando, desde as mais pequenas coisas, as mais grandiosas, não serão esquecidas por Deus. Nós somos justificados diante de Deus. Eu tenho diante de Deus o privilégio de ser contado como alguém justo. E então, do patamar de justiça que atende à justiça de Deus, que é a justiça de Cristo, tudo que eu faço agora conta um pontinho. Conta diante de Deus. Conta por quê? Porque eu sou alguém novo diante de Deus, eu sou justificado, eu desfruto da justiça de Cristo. Por isso que o próprio Jesus, ele nos ensina que nós devemos exceder a justiça dos escribas e fariseus. Por quê? Primeiramente porque os escribas e fariseus, eles não criam em Cristo Jesus, portanto eles não tinham a justiça de Cristo. E por mais que eles fizessem muitas coisas boas, eles nem de longe podiam parecer com um cristão. Porque o cristão, a justiça que é vista nele não é a justiça dele próprio, mas é a de Cristo. Então a justiça de um cristão excede em muito a justiça de um escriba e de um fariseu. Mas além disso, agora eu estou equipado, eu estou preparado para as boas obras, porque agora eu sou diante de Deus alguém justo, por causa da justiça de Cristo. Então tudo que eu faço conta. E o autor da carta aos Hebreus está se valendo desse argumento, desse artifício, para dizer o seguinte: olha, como é que você pode ter certeza da sua salvação? Quando você estiver passando por um momento de declínio, por aquela fase em que você fica desanimado, onde você começa a duvidar de tudo, lembre que você já trabalhou e trabalhou muito. Lembra do amor seu no serviço aos santos, no amor seu por Deus, manifestado aos santos, e então se lembre que Deus não é injusto, e que Deus não sofre de amnésia. E então isso vai restaurar a sua segurança. Porque ainda que os homens se esqueçam de você, ainda que os líderes da igreja esqueçam quem você foi, o que você fez, Deus jamais esquece. Porque é um risco para todos nós, especialmente se você for alguém ativista. Um grande risco para o ativista é que chega uma hora que ele vai ser substituído. E aí a hora que te substituem, você fica meio cansado, parece estar faltando alguma coisa, enfadado, e você começa a se sentir inútil. Você precisa lembrar, eu sou um salvo do Senhor, porque desde o dia em que Cristo entrou no meu coração, eu trabalhei e servi. E se me derem a oportunidade, eu vou continuar trabalhando e servindo. Desde o dia em que Cristo transformou meu coração, eu senti um amor intenso por Ele, e eu demonstro amor por Ele, amando as pessoas, cuidando das pessoas. Hoje eu estou vivendo uma fase de declínio, hoje eu não estou envolvido com nada, mas Deus não tem amnésia, e Deus não é injusto, e eu continuo em Cristo. Portanto, eu posso ter segurança e certeza da salvação. Portanto, eu devo ter a certeza de que ainda que os homens se esqueçam de mim, Deus não esquece. Como é que eu posso ter segurança de salvação? Trabalho e amor é o primeiro ponto. Segundo, lembrar de Deus como alguém que é justo e como alguém que não sofre de amnésia. Deus não esquece de mim. Terceiro, como é que eu posso ter segurança da salvação? Versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Como é que eu sei que alguém é um cristão de verdade? Quando esta pessoa se esforça em ser diligente. Se esforça em ser diligente.
Deus não vai esquecer de como você se portou durante toda a sua vida. Não para avaliar a sua salvação, não, mas para avaliar o quanto você fez no reino dele. Não para avaliar a sua salvação na ótica de Deus, mas para você avaliar a sua vida. É a maneira como eu me portei ao longo da vida que vai me dando dia após dia segurança. Não é o que me salva, mas é o que demonstra que eu sou salvo. Por isso é sempre importante para um cristão olhar no espelho. Olhar no espelho. E fazer aquela pergunta que é tão difícil de fazer. Esse é o rosto de alguém salvo? Essas memórias que vêm à tona quando eu olho no espelho, são as memórias de alguém que tem um coração transformado? Essa pergunta eu tenho que fazer. Porque o autor está dizendo, olha, eu estou escrevendo isso para vocês, porque o meu desejo é que vocês continuem mostrando até o fim diligência. Em outras palavras, ele está falando sobre perseverança. O crente verdadeiro, ele persevera. É difícil manter uma caminhada contra o vento. É difícil nadar contra a correnteza. É difícil ir contra a cultura. Especialmente para vocês que são mais novos. E isso vai exigir tanta força de vocês, de cada um de nós, que vai chegar um dia que nós vamos começar a cogitar não nadar mais. E aí lembra do exemplo lá do final do capítulo 5. Vida cristã é igual andar de bicicleta. Parou de pedalar, o que acontece? Cai. É igual nadar contra a correnteza. Parou de nadar, o que acontece? Retrocede. Não tem como. E então o que ele está dizendo? Como é que eu tenho certeza da salvação? Eu tenho certeza da salvação pela diligência com a qual eu me comporto dia após dia, ano após ano. Eu posso chegar a um ponto que eu não consiga fazer muitas coisas, mas eu não posso perder a diligência, eu não posso perder a perseverança. Cuidado, sejam diligentes, sejam perseverantes. É interessante que estes textos como esse daqui, eles são textos muito emblemáticos para mostrar quem é quem. O capítulo 6 da carta aos Hebreus nada mais é do que isso, mostrar quem é quem. Coloca-nos diante de um texto que nos faz enxergar como realmente nós somos. Nós temos exemplos na Bíblia de quando essas coisas acontecem. Se você lembrar do cenáculo, lembra? Jesus com os 12, celebrando a última Páscoa juntos ali, no cenáculo. Dado o momento da celebração, depois que Jesus ceou, comeu o pão e bebeu o cálice, ele disse: um de vós que meteu a mão comigo aqui no prato, um de vós há de me trair. Vejam os comportamentos que aconteceram. Imediatamente, aqueles irmãos que estavam lá, apóstolos, Pedro, Tiago, João, gente que estava caminhando com Cristo, que já tinha tido demonstrações do amor intenso de Cristo por eles, que foram chamados por Cristo, começaram contra a sua própria consciência. Eles foram vasculhar a sua consciência para achar se existia algum sintoma de traição neles. E aí eles começaram a dizer para o Senhor: Senhor, acaso sou eu? Senhor, por um acaso sou eu que vou fazer isso? Sou eu que vou te trair? E aí o que você percebe é uma autoavaliação, é um teste. Todos se colocaram numa posição de se submeter a testes. É isso que se espera de um cristão, de alguém salvo. Alguém salvo nunca é orgulhoso ao ponto de achar que o problema não é ele, que isso nunca vai acontecer com ele. Alguém que tem um coração regenerado é alguém que sabe que corre risco de tropeçar, e então ele é o primeiro a dizer: será que sou eu? Senhor, se for eu, me ajuda. Como é que eu me livro disso? E nós vemos pelo menos 3 posicionamentos ali interessantes. Um deles é esse posicionamento de questionar: sou eu? O outro posicionamento é um posicionamento interessante, como o de Pedro. Pedro diz: Senhor, de maneira alguma, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E o que acontece com Pedro? Naquela mesma noite, na madrugada, Pedro nega que conhecia Jesus. Ele faz isso 3 vezes. Na terceira vez, quando Jesus olhou para ele, o olhar de Jesus o fulminou por dentro. Mas como, apesar do orgulho, ele era alguém
regenerado, transformado, era alguém que realmente era de Deus, o olhar de Jesus gerou tristeza no coração dele. E ele chorou amargamente por ter negado o nome de Jesus. Mas não tirou sua vida, não foi morrer de remorso. E alguns dias depois, o próprio Senhor Jesus tem um encontro com ele e o restaura. Porque quem é de Deus, nada pode arrancá-lo das mãos do Senhor Jesus, nem o nosso próprio orgulho. Mas dói, é difícil. Alguém aqui queria ser lembrado por toda a história como alguém que traiu Jesus? Essa Pedro levou nas costas, não tem como ele se livrar disso. Ele traiu Jesus. E vai ser lembrado durante essa história terrestre nossa como quem fez isso. Vai ser lembrado também como o grande pregador lá de Atos 2, que pregou um sermão que naquele dia mais de 3.000 foram convertidos e batizados. Mas vai continuar sendo lembrado também como alguém que traiu 3 vezes o Senhor Jesus numa madrugada, depois de ter dito que ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. A vida cristã é feita às vezes de tropeços, mas nunca de apostasia, e é isso que o autor está fortalecendo na nossa mente. Mas contudo Pedro não abandonou. Agora tem um outro caso. Diante da mesma ameaça que Jesus fez, um de vocês, ou da mesma profecia que Jesus fez, um de vocês, que mete a mão comigo no prato, vai me trair. A maioria perguntou, sou eu? Fez um teste pessoal, se humilhou dizendo para o Senhor. Quando você pergunta, sou eu? Você está dizendo assim, olha, eu sou bem capaz de fazer isso. Então, Senhor, será que sou eu? Pedro disse, eu não sou capaz de fazer isso. Acabou fazendo. Mas houve arrependimento e houve transformação. Mas teve um que ao ouvir isso, disse, sou eu, e o Senhor Jesus vai afirmar de alguma maneira, com olhar, com palavras, tu dizes. É você que está dizendo. Se levanta dali e se fortalece para fazer o que é errado. E aí cria um padrão para nós. Vejam só, quando você tem textos como esse, quando você fala esse texto, algumas pessoas vão fazer uma autoanálise e vão dizer assim, olha, eu sou bem capaz de apostatar. Então eu preciso muito mais de Deus do que eu imaginava. São os que dizem para Jesus, sou eu, Senhor. Alguns de nós se sentem orgulhosos de, não, eu tenho 40, 50 anos de fé, de profissão de fé, eu jamais vou fazer isso. E aí os tropeços da vida nos fazem perceber que não importa quantos anos a gente tenha, a gente está sempre sujeito a cair, mas Deus restaura. Agora, tem um grupo de pessoas muito específico que quando ouve um texto desse daqui, se revolta e sai para fazer o que o texto está dizendo que é para fazer mesmo. Quando nós estudamos 6, de 4 a 8, o que foi dito é isso. Existe gente que inclusive está no meio da igreja, que não é, e que se apostata, e é impossível renová-los. Por incrível que pareça, esses textos fortalecem a intenção de abandonar de alguns. E abandonam mesmo. E então, o que o autor está dizendo é, eu sei da fé de vocês, eu sei que as coisas da salvação pertencem a vocês por causa da diligência de vocês. Porque vocês foram perseguidos até agora e não abandonaram. E este fato de vocês não terem abandonado, mas perseverado, continuado diligentes, trabalhando, amando, lembrando que Deus não é injusto, lembrando que Deus não esquece de vocês, o fato de vocês perseverarem é uma prova. Porque quando pessoas são colocadas contra a parede, cada uma reage de um jeito diferente. Uma reconhece que é falha, outra orgulhosamente diz que não, mas tem algumas que quando colocadas contra a parede, elas espirram. Vocês não fizeram isso. Isso é muito bom. Porque quem espirra no meio da pressão, quem explode no meio da pressão, aí sim eu tenho um mau sinal. Eu tenho um mau sinal de alguém que nunca foi e que não poderá ser. É por isso que ele diz essas palavras do versículo 11. O meu desejo contra vocês é que vocês continuem firmes, que vocês sejam diligentes, em plena certeza da esperança. Que vocês permaneçam. Faça sol, faça chuva, fique fácil, fique difícil. Vocês continuem aí, continuem firmes.
Porque a perseverança, a diligência é sinônimo de que alguém realmente está em Deus, de que alguém é transformado, de que alguém é regenerado. Eu quero que cada um de vocês mostre diligência até o fim. A perseverança é a marca do verdadeiro salvo. Vou repetir, a perseverança é a marca do verdadeiro salvo. Por isso que é muito triste quando você começa a ver cristãos oscilando e abandonando. Sai de uma igreja aqui, pula para outra igreja, outra denominação acolá, depois fica um tempo sem ir na igreja, depois volta para a igreja, depois faz isso. Essa oscilação é um mau sinal. Isso é terrível. Porque isso é característico de quem não tem fé. De quem não tem a fé salvadora. Não é característico. Não, olha, nós temos tanta fé que nós estamos procurando algo melhor. Isso soa até irônico. Quem procura algo melhor não para em lugar nenhum. Isso é irônico. E a gente ouve, eu já ouvi muita coisa. Esse ano eu completei 16 anos de ministério. Nesses 16 anos de ministério, eu já ouvi bastante coisa. Já ouvi gente dizendo assim, não, pastor, não estou na igreja presbiteriana porque nós estamos, em termos de fé, nós estamos aqui. Vocês estão aqui ainda. Bom. Que bom. O que é incrível é que quem está aqui não tem estabilidade, nem perseverança. E quem está aqui parece que tem. Aí eu não sei o que vocês acham que é melhor. A Bíblia classifica que marca de salvo não é estar aqui pulando de galho em galho, mas é estar aqui perseverando. Porque a Bíblia diz, olha, quando vocês já deveriam ser mestres, ainda estão atrás de água com leite. Água com leite é bebida de neném. Tem que dissolver, não dá nem para dar o leite puro. Você dá o leite puro, dá dor de barriga. Tem que misturar o leite com água. Misturar o leite com água é esse subjetivismo que você encontra por aí. Ah, eu vou em tal lugar porque tem um fulano lá adivinhando a vida de todo mundo, dizendo o que cada um precisa fazer. E olha, é uma bênção. Bênção, que bênção. Quando você abandona a firmeza da palavra para correr atrás de subjetivismo, isso não é uma bênção. Vou usar o termo que é o termo mais exato para dizer o que é isso. Isso é uma desgraça. Não é xingamento, não. Eu estou falando desgraça. É você abandonar os caminhos da graça para andar pelos caminhos do humanismo, do subjetivismo, do misticismo religioso. Isso é uma desgraça. E então o autor quer que você seja perseverante, que você continue andando com diligência. O que nos assegura é a obra da santificação em franco desenvolvimento na nossa vida pela ação do Espírito Santo. O que evidencia que o Espírito Santo está produzindo santificação na minha vida? Não é pedantismo, não é orgulho espiritual, não é ficar sendo moralista com os outros. O que evidencia que a obra da santificação, realizada pelo Espírito Santo de Deus na minha vida, está sendo eficaz, está continuando, é exatamente a perseverança. Perseverança. Porque na igreja todos nós passamos por desilusões amorosas, desilusões no campo da profissão, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de saúde. E o que me conforta como pastor de que alguém está avançando e amadurecendo e sendo santificado por Deus é ver domingo após domingo, apesar de todos esses problemas, a pessoa sentadinha ali no banco, cumprindo sua obrigação na SAF, na UPH, na UPA, na UMP, na UCT, vindo, faça sol, faça chuva, continuando, perseverando. Isso é marca de santificação. Isso é marca de um coração realmente regenerado. É isso que faz com que você, que é ovelha, e eu como pastor, possa ter certeza da sua salvação. É ver você perseverando. É isso que faz com que você, como ovelha, tenha certeza da salvação do seu pastor. É ver ele perseverando. Agora a gente fica pulando de galho em galho, aí realmente a gente não pode ter certeza de nada. Gente inconstante. O último versículo, entretanto, fala do pior. Vamos lembrar do que ele está dizendo. Olha, estou dizendo essas coisas para vocês, mas quanto a vocês eu tenho certeza da salvação, das coisas melhores da salvação. Mas eu precisava dizer isso para vocês. É importante eu dizer, para que vocês fiquem alertas, para que vocês se testem.
para que vocês tenham a certeza da salvação. Agora, quando você se nega a isso, quando você não trabalha, quando você não ama, quando você não é diligente, quando você não tem perseverança, pode acontecer o que está aqui no versículo 12, para que não vos torneis indolentes. O que é alguém indolente? O indolente é o preguiçoso. Tá? Essa é uma palavra bonita, é um eufemismo para preguiçoso. Para que vocês não se tornem preguiçosos. O preguiçoso é aquele que aprende devagar, ele se move devagar, ele trabalha devagar, e não é porque é uma característica dele, não, é porque ele está sempre esperando que alguém vá mais rápido que ele. Alguém faça antes. Então ele é o último a tomar decisão. Ele é aquele cara que chega para comer pizza com todo mundo, ele é o último a pagar. Deixa todo mundo ir pagando. Vai que alguém pague mais e não sobre nada para eu pagar. É o indolente, ele é o cara ali, nada de pressa, nada de levantar a mão primeiro, nada de se voluntariar antes. Vão se voluntariar antes de mim. É o cara que está sempre esperando. Vamos no estudo bíblico? Não, estudo bíblico não. Tem 60 anos pela frente para aprender tudo. Não precisa ter pressa. Aqui é pressa. Apressado come cru. Não é esse o ditado? O indolente é esse cidadão. Ele é preguiçoso, ele aprende devagar, ele se move devagar, ele toma atitude devagar, ele lê devagar, ele não se envolve com nada, ele está ali, ele é um peso. Tem que ficar puxando ele o tempo inteiro. E ou você puxa ou você empurra. O problema é que a indolência é marca de não regenerado. Isso é que é duro. O problema é que a indolência é marca de falta de conversão ainda. Isso é muito complexo hoje para nós. Nós estamos lidando com novas gerações que nós pais erramos feio, porque nós demos tudo na mão dessas novas gerações. Demos tudo na mão deles. Desde quando eles nasceram. Nós não deixamos eles crescer. Nós tratamos, cercamos de tudo enquanto é jeito. A nossa condição econômica um pouquinho melhor evitou que nós tivéssemos que submetê-los ao trabalho muito cedo. Então eles demoram para trabalhar, eles demoram para tomar atitudes, demoram para crescer. E aí a gente chega a um ponto que a gente não sabe se a indolência deles é marca de uma geração que recebeu tudo de mão beijada, ou se a indolência é falta de um coração realmente regenerado. Eu tenho uma suspeita, e o pessoal que já me acompanha aqui nos estudos, especialmente de Gênesis, já há quase um ano, já vai lembrar do que eu vou falar. Uma vez eu disse aqui para vocês, e vou repetir hoje de novo, que trabalho é marca de alguém que tem um coração regenerado. Por quê? Porque o trabalho foi criado antes da queda. O trabalho foi criado antes da queda. Deus fez Adão, colocou ele no jardim e deu para ele algumas ordens. E estas ordens era que ele trabalhasse. O primeiro trabalho dele era dar nome aos animais. Depois cultivar aquele jardim, cuidar dele. Trabalho faz parte da vida do homem antes da entrada do pecado. Antes da deformação da imagem de Deus. Ou seja, alguém que está conformado à imagem de Deus tem gosto pelo trabalho. E Adão trabalhou rápido. Por quê? Porque quando Deus o chamou para ter uma conversa sobre a vida solitária dele, ele mesmo disse que ele viu todos os animais, todos tinham companheira e ele não. Quer dizer, ele já tinha cumprido a tarefa que Deus tinha dado para ele, que era dar nome aos animais. Então ele não brincava em serviço, não. Não era indolente. Bom, quando Deus converte o coração de um homem, pela obra do Espírito, pela pregação da palavra, para desfrutar da regeneração e da salvação em Cristo Jesus, o que Deus faz? Colossenses diz que o nosso coração, no nosso coração, na nossa vida está sendo restaurada a imagem e semelhança daquele que nos criou. Se restaura a imagem e semelhança, volta a ter gosto, prazer pelo trabalho. Geração que não gosta de trabalhar, precisa ler o Evangelho. Eu estou até com medo de falar isso, porque na semana passada eu falei que desigrejado não é crente. Agora hoje eu estou falando que o preguiçoso também não. Eu acho que não é mesmo. Os preguiçosos, a única coisa que me deixa tranquilo é que nenhum preguiçoso vai me pegar do lado de fora, porque eles são tão lentos que até eu com essa barriga consigo correr mais que eles.
Preguiçoso também não. Biblicamente falando, preguiçoso não é convertido. Isso é para nós todos homens e para vocês todas mulheres. Gente preguiçosa precisa de ter o coração transformado. Você tem um filho preguiçoso, ore por ele, para que Deus converta o coração dele. Você tem um marido preguiçoso, ore por ele, para que Deus converta o coração dele. Você tem uma esposa preguiçosa, ore por ela. Deus converta o coração dela. É Bíblia, irmãos. E o autor aqui está dizendo, olha, quando não há trabalho, não há amor, não há diligência, então você está lidando com alguém que é indolente. Então, o que tira a certeza da salvação do coração de alguém? A indolência. O que dá certeza ao coração de alguém que realmente é alguém salvo? É a diligência, a perseverança, o ânimo em trabalhar para o Senhor. Isso é marca de coração regenerado, transformado. E é por isso que este texto está aqui. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza de esperança, versículo 12, para que não vos torneis indolentes. Ou seja, para que você não confirme que você não é. Ok? E aí ele finaliza dizendo, então, o último ponto aqui, para nos ajudar a ter certeza da salvação. Aqueles que são verdadeiramente salvos, eles imitam os heróis da fé, os patriarcas da fé cristã. Ele diz, olha, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Lá no capítulo 11, e provavelmente a referência dele é para isso, lá no capítulo 11 você tem uma galeria de homens que viveram pela fé. Alguns deles alcançaram vitórias extraordinárias pela fé, alguns outros experimentaram e amargaram derrotas extraordinárias, mas continuaram tendo fé. Em ambos, tanto os que venceram quanto os que perderam, em ambos havia um bom testemunho. E o capítulo 11 é uma demonstração de que bom testemunho nunca pode faltar na nossa vida, tanto quando eu estou vencendo, quanto quando eu estou perdendo. É isso que está lá no capítulo 11, nessa galeria dos heróis da fé. E ele está dizendo aqui que nós não devemos dar espaço à preguiça, à indolência, porque a indolência acaba confirmando que eu não sou. Pelo contrário, eu devo me tornar um imitador daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. E vejam algo interessante. Deus faz promessas desde o início. Essas promessas, algumas já se cumpriram, algumas estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. Se você perguntasse, pastor, proporcionalmente, como é que está dividida essa conta? Eu diria assim, olha, tem 1% para agora e tem 99% para depois. E então, viver esperando pelas promessas exige duas atitudes. Duas atitudes que só existem no coração de alguém realmente regenerado. Primeira atitude, fé. Fé. E a fé, lembra do que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção quanto àquilo que você não vê. Só tem um jeito de viver como um cristão nessa terra, aguardando as promessas. Pela fé. E o segundo poder necessário na vida de um cristão, que estava na vida daqueles heróis da fé, é a longanimidade. E o que é longanimidade? É aquele ânimo longo. É aquele ânimo longo. Todo mundo sabe o que é isso. Eu vou dar um exemplo que todo mundo já fez. Estamos aí chegando nas férias, alguns já estão desfrutando das férias. Nas férias, as crianças gostam de piscina. Piscina, praia, alguma coisa com água, né? E qual é a brincadeira mais elementar das crianças na piscina? Chama 2 ou 3 e vão brincar quem aguenta mais tempo embaixo da água. Quem ganha essa brincadeira? Quem tem mais longanimidade. Quem tem um ânimo mais longo. Quem aguenta mais. Para quem gosta de correr, né? Quem ganha a corrida? Quem vai mais longe? Quem tem mais longanimidade. Aliás, o grande desafio da corrida é esse. É você ter ânimo, porque o seu corpo, desde os primeiros
30 segundos ele começa a dizer, para. Minha dificuldade de correr é exatamente essa, porque eu começo a andar, eu ando bastante, mas correr, eu começo a correr, todas as células do meu corpo começam a gritar e pular, para, eu não consigo não parar. Mas é preciso longanimidade para você estender esta questão. A caminhada de fé, a caminhada daquele que é salvo é essa. É a caminhada de quem sabe que Deus fez as promessas, tem certeza que Ele cumprirá as promessas, mas não sabe quando. E então ele faz o quê? Ele vai de ânimo longo. Espera, não foi esse ano, vai ser no próximo. Não foi no próximo, mas vai ser depois. Eu nunca vou abandonar as promessas. Aliás, na carta aos Hebreus, você vê uma declaração lá que é uma declaração muito forte e difícil. O autor diz que eles morreram contemplando de longe a promessa. Estão falando da redenção em Cristo Jesus. A promessa do Messias. Se você lembrar, veja aqueles patriarcas lá de Gênesis, de Êxodo, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles contemplaram de longe 1500 anos a promessa. Os nossos primeiros irmãos cristãos do primeiro século, eles estavam todos os dias aguardando a volta do Senhor Jesus, já vão 2000 anos. E qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é continuar com longanimidade, com fé, aguardando a promessa. Ele diz do mesmo jeito, os anjos falaram a respeito dele, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, vocês vão vê-lo descer. E então o que a igreja faz? A igreja espera, a igreja aguarda, com fé e com longanimidade. Porque, em último lugar, fé e longanimidade são marcas daqueles que são realmente salvos. Por isso que o autor diz, olha, o que eu espero de vocês é que vocês não sejam indolentes, muito pelo contrário, que vocês sejam imitadores dos patriarcas. Eles tinham fé e tinham longanimidade. Então, como é que você mostra para você mesmo e para os outros que você é alguém salvo? Vivendo com fé e com longanimidade. Fé é viver acreditando no que você espera e no que você não vê. Longanimidade é não parar de caminhar, é continuar, ir, e insistir e ir à frente. Hoje, se alguém perguntar para você, você tem certeza da sua salvação? Você vive como um salvo? Quais são suas bases para dizer que você está salvo? E não adianta você usar aqueles argumentos da teologia que nós conhecemos, inclusive da teologia reformada, porque todos esses argumentos da teologia, a fé salvadora, eles se confirmam com questões práticas. Trabalho, amor, diligência, confiança num Deus que não é injusto, que é um Deus justo, que não sofre de amnésia, diligência e perseverança no caminhar, que é a mesma coisa de viver com fé e com longanimidade, crendo e jamais parando de caminhar. Então, não tem fórmula mágica, é trabalho, é dedicação, é empenho, é dependência de Deus todos os dias. É assim que eu tenho certeza da salvação. E então aqueles crentes que estavam sendo tentados a abandonar a fé, agora eles recebem um grande encorajamento. O autor diz, eu tenho certeza quanto a vocês que as coisas melhores da salvação pertencem a vocês. Continue mostrando de forma prática isso. Como é que você mostra de forma prática? Trabalhando, amando, sendo diligente, perseverante, com fé, com longanimidade. Não deixe a preguiça entrar na vida de vocês, porque a preguiça é marca de quem não é. Não sejam indolentes, perseverem. Isso é muito bom para nós hoje. Nós devemos aplicar isso na nossa vida. Nós estamos diante de mais um ano. Nós não sabemos se será o último ou se é apenas mais um entre centenas de anos até chegar o último dia. Mas o que nós sabemos é que, faça sol, faça chuva, nós devemos continuar vivendo e demonstrando de forma prática a nossa fé, porque é isso que me deixa seguro. E aí vamos lembrar lá da ponte Golden Gate, quando eu estou seguro da minha salvação, o que acontece? Eu produzo mais. E esse ano nós possamos dar boas provas da nossa salvação através de frutos na nossa vida.
frutos de trás para frente, frutos de longanimidade, de fé, de perseverança, de diligência, de amor e de trabalho. Amém? Vamos ficar.